Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em Sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro O Evangelho que me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 15. Como conclusão do pré-evangelho. 6 de setembro de 1944. Jesus diz: o ciclo terminou. E com este ciclo tão doce e suave, o teu Jesus te faz sair, sem sobressaltos, para fora do tumulto destes dias, como um menino enfaixado em lãs macias, colocado sobre fofas almofadas. Eu também foste enfaixado por estas felizes visões, para que não sentisses com terror a ferocidade dos homens, que se odeiam em vez de se amarem. Não poderias mais suportar certas coisas. Eu não quero que morras por causa delas, mas tomo conta da minha porta-voz. Está para terminar no mundo a causa pela qual as vítimas foram torturadas por todo tipo de desespero. Também para ti, Maria, cessa, por isso, o tempo do tremendo sofrimento causado por razões tão diferentes do teu modo de entender. Não cessará o teu sofrimento, pois és vítima, mas uma parte dele. Sim, essa parte cessa. Depois chegará o dia em que eu te direi, como disse a Maria de Magdala, quando estava morrendo. Repousa. Agora é teu tempo de repousar. Dá-me teus espinhos. Agora é tempo de rosas. Repousa e espera. Eu te abençoo, bendita. Isto eu te dizia, e era uma promessa que tu não chegaste a compreender quando estava chegando o tempo em que terias ficado mergulhada, revolvida, acorrentada, repleta até o mais profundo do teu ser, com espinhos. Eu te repito isto agora, com uma alegria que só o amor que eu sou é capaz de fazer experimentar, ao cessar uma dor de um seu filho querido. Isto eu te digo agora, quando cessa aquele tempo de sacrifício. Eu que sei, te digo, para o mundo não se sabe, para a Itália, para Via Régio, esta pequena aldeia a qual tu me levaste. Medita no sentido destas palavras, medita no agradecimento que se deve aos holocaustos pelo sacrifício deles. Quando eu te mostrei Cecília, a virgem esposa, te disse que ela se impregnou dos meus perfumes, arrastando o marido, o cunhado, os escravos, os parentes e amigos. Tu não o sabes, mas eu que sei, te digo que fizeste a parte de Cecília neste mundo enlouquecido. Tu te saciaste de mim, da minha palavra. Levaste os meus ideais entre as pessoas das quais as que são melhores compreenderam estes ideais, surgindo muita gente atrás de ti, oferta como vítima. A partir daí, portanto, não aconteceu uma ruína completa de tua pátria ou dos lugares que a ti são tão caros, porque tantas hóstias se consumaram, seguindo o teu exemplo e o teu ministério. Obrigado, bendita, mas continua ainda.
tenho muita necessidade de salvar a terra, de comprar de novo a terra, e as moedas sois vós, como vítimas. A sabedoria que instruiu os santos e te instruiu com um magistério direto, te eleve sempre mais ao compreender a ciência da vida e colocá-la em prática. Levanta tua pequena tenda junto à casa do Senhor. Finca as estacas da tua própria morada, na morada da sabedoria, sem saíres nunca mais dela. Repousarás debaixo da proteção do Senhor que te ama, como um passarinho por entre ramos em flor. E ele será teu abrigo contra todas as intempéries espirituais. E estarás na luz da glória de Deus, na qual descerão para ti palavras de paz e de verdade. Vai em paz, eu te abençoo, bendita. Logo depois, Maria diz: a Maria, o presente da mãe, para a sua festa, uma porção de presentes, e se algum espinho estiver entremeado com eles, não te lamentes ao Senhor que te amou como poucos. Eu te havia dito desde o princípio: escreve sobre mim, toda a pena tua será consolada. Estás vendo que era verdade. Este dom estava reservado a ti, neste tempo de agitação, porque não cuidamos apenas do espírito, mas também da matéria, que não é rainha, mas uma serva útil ao espírito, a fim de que ele possa cumprir a sua missão. Sê grata ao Altíssimo, que para ti é verdadeiramente Pai, até mesmo no sentido afetivo e humano, afastando-te com êxtases suaves para ocultar o que poderia assustar-te. Procura querer-me sempre bem. Eu te mostrei os segredos dos meus primeiros anos. Agora sabes tudo de mim como mãe. Procura querer-me bem como filha e como irmã, na qualidade de vítima. Ama a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo com perfeição de amor. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que passa pelas minhas mãos, perfuma-se com o meu amor materno. Desça e repouse em ti, que seja sobrenaturalmente feliz. Capítulo 16. A Anunciação. 8 de março de 1944. Vejo o seguinte: Maria, ainda muito jovem, com a aparência de no máximo uns 15 anos, está num pequeno quarto retangular, um quarto de menina. À frente de uma das duas paredes mais longas, há o catre, uma cama baixa, sem beiral, coberta com altas esteiras ou tapetes. Dir-se-ia que eles estão estendidos ou sobre uma mesa ou sobre uma esteira, de caniços, pois estão muito rígidos e retos, como acontece com as nossas camas. Em frente de outra parede há uma estante com uma lâmpada de azeite, rolos de pergaminho, um trabalho de costura quebrado com cuidado, parecendo ser um bordado. Dobrado com cuidado, parecendo um bordado. A Virgem está sentada num banco, ao lado da estante, perto da porta, que, embora esteja aberta para o jardim, está velada por uma cortina em movimento pela brisa. Está afiando um linho muito alvo e macio como uma seda. Suas pequenas mãos, pouco mais escuras do que o linho, volteiam com grande agilidade o fuso. Seu rosto juvenil e belo está levemente inclinado, ligeiramente sorridente, como se estivesse acariciando ou acompanhando um doce pensamento. Há muito silêncio na casinha e no jardim. Há muita paz, tanto no semblante de Maria como do ambiente que a rodeia. Paz e ordem. Tudo muito bonito em ordem, e o ambiente ainda que humilde no aspecto nos móveis, embora parecendo despojado de tudo com uma cela, tem um ar de austeridade e realeza, pela grande nitidez e cuidado com que a colcha está colocada sobre a pequena cama, como estão dispostos os rolos de pergaminho, a lâmpada, a pequena jarra de cobre perto da lâmpada, com um maço de ramos floridos, de pessegueiro ou pereira, pois certamente são árvores que produzem um fruto branco, levemente rosado.
Maria se põe a cantar em voz baixa e deixa, e depois eleva um pouco a voz. Não chega a cantar alto, mas sua voz, que começa a vibrar o pequeno quarto, traduz uma vibração de alma. Não compreendo as palavras que ela está dizendo, certamente em hebraico, mas como ela repete salteadamente Jeová, eu percebo que se trata de um canto sagrado, como um salmo. Parece que Maria está relembrando os cantos do templo. Deve estar sendo uma doce recordação, porque ela pousa as mãos que estão segurando o fio e o fuso sobre o regaço, levantando a cabeça, apoiando-a para trás da parede, com um belo enrubescimento no rosto, um olhar perdido, talvez atrás de algum suave pensamento. Seus olhos se tornam brilhantes por uma onda de pranto que não chega a se derramar, mas os deixa maiores. Contudo, aqueles olhos estão sorrindo, com o pensamento da visão que os abstraem das coisas sensíveis. Seu rosto sobressai das suas vestes brancas, e tão simples, pois, está tão rosado que, rodeado pelas tranças, como coroa ao redor da cabeça, mais parece uma bela flor. O canto de Maria se transforma em uma oração. Senhor Deus Altíssimo, não tardes a mandar o teu servo, que venha trazer a paz sobre a terra. Faz chegar o tempo e a Virgem pura e fecunda para a vinda do teu Cristo. Pai Santo, concede à tua serva que possa oferecer a sua vida para que isso aconteça sobre a terra. Concede-me morrer depois de ter visto a tua luz e a tua graça sobre a terra, sabendo que a redenção já se cumpriu. Ó Pai Santo, manda à terra o suspiro dos profetas, manda a esta tua serva o Redentor, que no dia em que cessar a minha vida, se abra para mim a tua morada, porque as portas do céu já terão sido abertas pelo teu Cristo. Para todos aqueles que em ti esperam, venha, ó Espírito do Senhor, venha aos teus fiéis que te esperam, vem, Príncipe da paz. Maria fica assim absorta. A cortina trêmula mais fortemente, como se alguém estivesse agitando o ar com alguma coisa por detrás dela, ou a estivesse sacudindo a fim de afastá-la para um lado. Uma luz branca, como se fosse de pétala fundida com prata pura, torna as paredes, que são de um amarelo claro brancas, as cores das roupas e tecidos mais vivas, e o rosto de Maria, agora soerguido, mais espiritual. O arcanjo se prostra diante daquela luz, sem que a cortina tenha sido afastada, frente ao mistério que está acontecendo, pois a cortina não está mais tremulando, mas está bem esticada ao lado dos umbrais, como uma parede separando o interior da casa da parte exterior. Ele assumiu necessariamente o aspecto humano, mas é um aspecto que ultrapassa os limites da natureza humana. De carne estará feita esta figura tão bela e tão fulgurante. De que carne estará feita esta figura tão bela e tão fulgurante? Com que substância Deus a terá materializado para que os sentidos da Virgem a percebessem? Só mesmo Deus pode possuir essas substâncias e usá-las de uma maneira tão perfeita. Possui rosto, corpo, olhos, boca, cabelos e mãos, como as nossas, mas não são feitos de uma matéria opaca como a do nosso corpo. É uma luz que assumiu cor de carne, de olhos, de cabelos, de lábios, uma luz que se move, sorri, enxerga e fala. Ave Maria, cheia de graça, ave. Sua voz é como um doce arpejo, como pérolas jogadas sobre um metal precioso. Maria estremece, abaixando o olhar. Estremece mais ainda quando vê aquela fulgurante criatura ajoelhada a cerca de 1 metro de distância dela, olhando para ela com uma veneração sem limites, com as mãos cruzadas sobre o peito. Maria se põe de pé, encostando-se à parede.
ela se torna, ora pálida, ora vermelha, seu rosto exprime estupor e susto. Instintivamente une as mãos sobre o seio, escondendo-as nas longas mangas, e se inclina quase que para esconder, do melhor modo possível, o seu corpo. É um ato de delicado pudor. Não tenhas medo, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres. Maria, porém, continua com medo. De onde terá vindo esse ser extraordinário? Será ele um enviado de Deus ou do enganador? Não tenhas medo, Maria, lhe repete o arcanjo. Eu sou Gabriel, o anjo de Deus. Meu Senhor me mandou a ti. Não tenhas medo, porque achaste graça junto a Deus. Eis que agora conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, como de fato é. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Procura compreender, ó Santa Virgem amada do Senhor, filha bendita do Senhor, que foste chamada para ser mãe de seu filho, o qual tu gerarás. Como poderá acontecer isso se eu não conheço o varão? Talvez o Senhor Deus não quer mais receber a oferta de sua serva, de ficar virgem por amor dele? Não serás mãe por obra de homem, ó Maria. Tu és a Virgem eterna, a Santa de Deus. O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com as suas sombras. Por isso, aquele que nascer de ti se chamará Santo, Filho de Deus. Tudo pode o Senhor nosso Deus. Isabel, a estéril, concebeu a sua velhice aquele que será o profeta de teu filho. Ele preparará o caminho para o teu filho. O Senhor tirou de Isabel o seu opróbrio, e os povos lembrarão dela, unida ao teu nome, como também o nome do filho dela ficará unido ao teu até o fim dos séculos. As nações vos chamarão bem-aventuradas pela graça do Senhor que veio a vós, e especialmente a ti, pois esta graça chegou a todos os povos por meio de ti. Isabel já está em seu 6º mês, e o peso que ela carrega o soergue até a alegria. Nada é impossível para Deus. Maria, cheia de graça. O que devo ir dizer ao meu Senhor? Nenhuma dificuldade deverá perturbar-te. O Senhor defenderá os teus interesses se confiares nele. O mundo, o céu, o eterno estão esperando pela tua palavra. Maria, por sua vez, cruzando as mãos sobre o peito e fazendo uma profunda inclinação, diz: Eis aqui a serva de Deus, faça-se em mim conforme a sua palavra. O anjo cintila de alegria. Ele adora, porque certamente está vendo o Espírito de Deus descer sobre a Virgem, que está inclinada ao dar a sua resposta de assentimento, e depois desaparece sem precisar mover a cortina que fica bem estendida sobre o mistério santo. Capítulo 17. A desobediência de Eva e a obediência de Maria. 5 de março de 1944. Jesus diz: Não lê no Gênesis que Deus fez o homem para dominar tudo o que havia sobre a terra, ou seja, tudo com exceção de Deus e dos seus ministros angélicos? Não se lê que fez a mulher para ser companheira do homem na alegria e na dominação de todos os seres vivos? Não se lê que eles podiam comer de tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal? Por quê? O que está subentendido nas palavras, para que domines? O que está subentendido na árvore da ciência do bem e do mal? Nunca vos fizestes tais perguntas. Vós que viveis perguntando tantas coisas inúteis, mas não indagam vossa alma a respeito das verdades celestes? A vossa alma, se estivesse viva, vos responderia:
Quando ela está na graça de Deus, está bem segura, como uma flor entre as mãos do vosso anjo. Quando está na graça de Deus, é como uma flor beijada pelos raios do sol, borrifada por um orvalho do Espírito Santo, que a aquece e ilumina, que a irriga e adorna com as suas luzes celestes. Quantas verdades vos diria a vossa alma, se soubesses conversar com ela, se a amasseis, como se ama alguém que vos faz semelhantes a Deus, que também é Espírito. Que grande amiga teríeis se amasseis a vossa alma, em vez de odiá-la ao ponto de matá-la? Que grande e sublime amiga, com a qual poderíeis falar das coisas do céu, vós que gostais tanto de falar, e vos arruinais reciprocamente com amizades que não são indignas, pelo menos são quase sempre inúteis, transformando-se num vazio vão e nocivo de palavras totalmente terrenas. Não disse eu: quem ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada? A alma no estado de graça possui o amor, possuindo então Deus, ou seja, o Pai que mantém esta alma, o Filho que anseia, o Espírito que a ilumina, possui, portanto, o conhecimento, a ciência, a sabedoria, possui a luz. Pensai então nas conversações sublimes que a vossa alma poderia entabular convosco. São os diálogos que encheram os silêncios dos calabouços, das celas, dos ermos, dos aposentos dos enfermos santos. Souberam confortar os que estavam encerrados à espera do martírio, os enclausurados por amor à busca da verdade, os ermitãos ansiosos pelo conhecimento antecipado de Deus, os enfermos pela suportação. Em suma, souberam ensinar o amor à cruz. Se soubesses fazer perguntas à vossa alma, ela vos diria que o significado verdadeiro, exato, vasto com a criação da palavra, domina, é este. O homem deve dominar tudo, em todos os estados. O estado inferior, que é o animal, o estado mediano, que é o moral, e o estado superior, que é o espiritual. O homem usa os três estados para atingir um único fim, que é o possuir a Deus. Merecer isto através deste férreo domínio que subjuga as forças do eu, tornando-as escravas deste único objetivo, merecer a possessão de Deus. Vossa alma vos diria que Deus proibira o conhecimento do bem e do mal, porque o bem tinha sido dado por ele às suas criaturas gratuitamente, mas ele desejava que o mal vós não conhecesseis, porque é um fruto doce ao paladar, mas que descendo para o sangue, desperta uma febre que mata, produzindo uma tal ardência que quanto mais se bebe daquele suco mentiroso, mais se tem sede dele. Vós me objetareis: então, por que o mal foi colocado diante de nós? Porque é uma força que nasceu por si mesma, como nascem certos males monstruosos, até nos corpos mais sadios. Lúcifer era um anjo, o mais belo dos anjos, espírito perfeito, inferior somente a Deus. No entanto, em seu ser luminoso nasceu uma sombra de soberba, que ele não tratou de dispersar, mas, ao contrário, procurou condensar, incubando-a. Dessa incubação nasceu o mal. Este existia antes que o homem fosse criado. Deus havia precipitado o maldito incubador do mal para fora do paraíso, que tinha se maculado com este mal, não podendo mais sujar o paraíso. O eterno incubador do mal sujou a terra. A planta metafórica quer demonstrar esta verdade. Deus tinha dito ao homem e à mulher: vós conheceis todas as leis e os mistérios da criação, mas não queirais usurpar-me o direito de ser o Criador do homem. Para propagar a raça humana, bastará o meu amor, que circulará entre vós, sem libido de sensualidade, mas pelo impulso da caridade, que suscitará novos Adãos. Tudo eu vos dou, só me reservo este mistério da formação do homem.
Satanás quis tirar esta virgindade intelectual do homem e, com a sua língua serpentina, aplacou, acariciando membros e olhos da Eva, fazendo surgir neles reflexos e sagacidades que antes não tinham, quando a malícia não os tinha intoxicado ainda. Ela viu e quis experimentar. A carne foi despertada. Oh, se tivesse chamado Deus! Se tivesse corrido para ir dizer-lhe: Pai, estou doente. A serpente me acariciou e estou perturbada. O pai a teria purificado e curado com o seu hálito, que podia infundir-lhe novamente a inocência, como lhe havia infundido a vida, fazendo-a esquecer-se do tóxico da serpente, colocando nela a repugnância por ela, como acontece com aqueles que foram assaltados por algum mal, guardando uma instintiva repugnância dele. Mas Eva não foi ao pai. Ela voltou à serpente. Aquela sensação foi doce para ela, vendo que o fruto da árvore era bom para se comer, bonito de se ver e agradável ao aspecto, foi apanhá-lo e comeu. E compreendeu. A malícia já tinha começado a morder-lhe as entranhas. Ela passou a ver com outros olhos e a ouvir com outros ouvidos. Os usos e as vozes dos irracionais passou a desejá-los com uma louca cobiça. Ela iniciou sozinha o pecado e o terminou com o seu companheiro. Por isso é que sobre a mulher pesa uma pena maior. Foi por meio dela que o homem se tornou rebelde a Deus e que ele conheceu a luxúria e a morte. Foi por ela que ele não soube mais dominar os três reinos. Do espírito, porque permitiu que o espírito desobedecesse a Deus. Da moral, porque permitiu que as paixões o dominassem. E da carne, porque o aviltou submetendo-as às leis instintivas que regem os brutos. A serpente me seduziu, diz Eva. A mulher me ofereceu o fruto, e eu a comi, diz Adão. A tríplice, a tríplice concupiscência rouba os três reinos do homem. Somente a graça pode desacorrentar o homem preso àquele monstro impiedoso. Mas se a graça é viva, mantida sempre assim pela vontade do Filho fiel, ela chega a destroçar o monstro. Não é preciso temer mais nada, nem os tiranos internos, isto é, a carne e as paixões, nem os tiranos externos, ou seja, o mundo e os poderosos dele, nem as perseguições, nem a morte. É como diz o apóstolo Paulo: nenhuma destas coisas eu temo, nem amo a minha vida mais do que a mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, que é o de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. 8 de março de 1944. Maria diz: Estou na alegria, pois desde que compreendi a minha missão, a que Deus me destinava, fiquei repleta de alegria. O meu coração se abriu como um lírio que desabrocha, e o sangue derramou dele, como o terreno para o embrião do Senhor. Alegria de ser mãe. Eu me sentia consagrado a Deus desde a mais tenra idade, porque a luz do Altíssimo me havia feito conhecer a causa do mal no mundo e eu quis, por quanto estava em meu poder, anular, por mim mesma, o plano de Satanás. Eu ainda não sabia que não possuía a mancha do pecado, nem eu podia pensar nisto, pois teria sido presunção e soberba, dado que nascida de pais humanos, não me era lícito pretender que logo eu é que seria a escolhida para não ter mácula. O Espírito de Deus me tinha instruído sobre a dor do pai, diante da corrupção de Eva, que tinha querido aviltar-se, pois sendo criatura por graça, desceu ao nível de uma criatura inferior. Havia em mim a intenção de amenizar aquela dor, reconduzindo a minha carne à pureza angélica, conservando-me inviolada por pensamentos, desejos e contatos humanos. Só por ele o meu coração palpitava de amor, só a ele eu consagrava o meu ser, mas não havia em mim
o ardor da carne, contudo, ainda havia o sacrifício de não ser mãe. A maternidade livre de tudo que agora a avilta tinha sido concedida assim pelo Pai Criador também a Eva. Uma doce e pura maternidade, sem o peso da sensualidade. Eu a experimentei. De quantas vantagens Eva se despojou quando renunciou a uma riqueza de tal porte. Essa riqueza era muito mais do que a imortalidade. E que não vos pareça um exagero dizer isso. De fato, o meu Jesus, e com ele eu, sua mãe, tivemos de passar pelos langores da morte. Eu passei por ela, como alguém que cansado adormece docemente, e ele por meio do atroz sofrimento de quem está morrendo porque foi condenado a isso. Portanto, também para nós houve morte, mas a maternidade, sem pesos e sem violações, só aconteceu comigo, a nova Eva, a fim de que ela pudesse dizer ao mundo que doçura teria sido para a mulher chamada a ser mãe, se não sentisse dor em sua carne. Ora, o desejo dessa maternidade pura estava também na Virgem toda de Deus, pois a maternidade é a glória da mulher. Se pensardes então na honra que era ser mãe, para a mulher israelita, ainda mais podereis compreender o meu sacrifício ao consagrar-me a Deus, com a privação da maternidade. Mas o Eterno bem quis dar à sua serva este dom, sem deixá-la perder o candor que a revestia, tornando-a uma flor no seu trono. Eu me sentia jubilosa com a dupla alegria de poder ser a mãe de um homem e ao mesmo tempo ser a mãe de Deus. A alegria de ser aquela pela qual a paz se estabelecia entre o céu e a terra. Oh, ter tanto desejo essa paz por amor de Deus e do próximo, e saber que através de mim, uma pobre serva do Todo-Poderoso, que é tal paz viria ao mundo. Poder dizer, ó homens, não choreis mais, pois eu trago em mim o segredo que vos fará felizes. Não posso lhes comunicar este segredo, porque está selado no meu coração, assim como o filho no meu ventre, inviolado. Mas já o trago em meio a vós. E cada hora que passa, fica mais perto o momento em que o vereis, e conhecereis seu nome santo. A alegria de ter contentado a Deus, a alegria do fiel que faz feliz o seu Deus. Oh, sim, ter tirado do coração de Deus a amargura da desobediência de Eva, da soberba de Eva, da sua incredulidade. Meu Jesus me explicou a culpa com que o primeiro casal se manchou. Eu anulei aquela culpa, fazendo de modo retroativo as etapas da descida deste casal, para depois subir de novo. O princípio da culpa estava na desobediência. Não comais daquela árvore, e não toqueis nela. Deus havia dito. Mas o homem e a mulher não levaram em conta aquela proibição. Eles, que eram os reis da criação, podiam tocar em tudo, comer de tudo, menos daquela árvore, pois Deus queria torná-los inferiores só aos anjos. A árvore, meio para provar a obediência dos filhos. O que é a obediência ao mandamento de Deus? É um bem, porque Deus só exige o bem. O que é a desobediência é um mal, porque põe a alma na disposição da rebeldia, oferecendo a Satanás um campo propício para as suas operações. Eva vai até a árvore, da qual receberia o bem, ao evitá-la, ou o mal, aproximando-se dela. Ela é arrastada por uma curiosidade infantil que deseja ver o que a árvore tem de especial. É levada pela imprudência, que lhe faz conceber o mandamento de Deus como inútil, pois se sente forte e pura, rainha do Éden, no qual tudo lhe obedece, onde nada lhe fará mal. Esta presunção causa sua ruína. A presunção é um fermento da soberba. Junto à árvore, ela encontra o sedutor, que se aproveita da sua inexperiência, daquela inexperiência virgem e bela, tão mal protegida por ela mesma, para cantar-lhe a canção da mentira. Crês tu que isso seja um mal? Não,
Deus te disse isso porque vos quer conservar escravos do seu poder. Pensais que sois reis, nem liberdade tendes, como o têm os animais. Pois aos animais foi concedido que se amem com verdadeiro amor, mas a vós não. Ao animal foi concedido tornar-se criador como Deus. Ele gerará filhos e verá crescer sua família à vontade. A vós, porém, é negada essa alegria. Porque então, ser homem ou mulher, se tendes de viver desse modo? Sede deuses. Não sabeis que a alegria é estar em ambos numa só carne, para que dessa união se crie uma terceira criatura, e depois muitas outras criaturas? Não acrediteis na promessa de Deus, de que tereis alegria em vossos descendentes, vendo os vossos filhos criarem novas famílias, deixando pai e mãe por causa delas. Deus vos deu apenas uma sombra de vida. A verdadeira vida é conhecer as suas leis. Então, sim, sereis semelhantes a deuses e podereis dizer a Deus: somos iguais a ti. E a sedução continuou, porque não houve vontade de acabar com ela. Pelo contrário, houve vontade de continuar conhecendo o que não era lícito ao homem conhecer. E aí que a árvore proibida se torna realmente mortífera para a raça humana, pois dos seus ramos está o fruto da amarga sabedoria que vem de Satanás. A mulher se torna fêmea, e com o fermento do conhecimento satânico no coração, corrompe o companheiro, Adão. Aviltada, pois, a carne corrompida, a moral, degradado o espírito, eles passaram a conhecer a dor e a morte do espírito, sem a graça, e morte da carne, sem a imortalidade. A ferida de Eva gerou o sofrimento, que se não aplacará, enquanto não se extinguir a vida do último casal sobre a terra. Eu percorri de modo regressivo os caminhos daqueles dois pecadores. Obedeci. Obedeci de todos os modos. Deus me pediu que eu permanecesse virgem. Eu obedeci, tendo amado a virgindade, que me tornava pura como a primeira das mulheres, antes de conhecer Satanás. Deus me pediu que fosse esposa. Eu obedeci, colocando o matrimônio naquele primeiro grau de pureza conforme o pensamento de Deus, quando criou o primeiro homem e mulher, convicta de que estava destinada à solidão no matrimônio, a ser desprezada pelos outros, pela minha esterilidade voluntária. Deus me pedia para me tornar mãe. Eu obedeci. Eu acreditei que seria possível e que aquela palavra tinha vindo de Deus, pois ao ouvi-la, difundiu-se em mim uma grande paz. Não fiquei pensando, eu mereci isto. Não fiquei dizendo a mim mesma, agora o mundo vai me admirar, pois sou semelhante a Deus, criando a carne de Deus. Não, eu aniquilei na minha humildade. A alegria brotou-me do coração, como um pedúnculo de roseira florida. Mas esta viu-se bem depressa ornada com agudos espinhos, apertada no amaranhado da dor, como aqueles ramos que ficam enrolados por alguma trepadeira. A dor pela dor do esposo. Eis a angústia na minha alegria. A dor pela dor do meu filho. Eis o espinho na minha alegria. Eva quis o gozo, o triunfo, a liberdade. Eu aceitei a dor, o aniquilamento, a escravidão. Renunciei à minha vida tranquila, ao amor do meu esposo, à minha própria liberdade. Não conservei nada para mim. Fiz-me a serva de Deus na carne, na moral, no espírito, confiando-me a Ele, não só para a concepção virginal, mas para a defesa de minha honra, para a consolação do esposo, para o meio com o qual ele pudesse entender a purificação do matrimônio, de tal modo a fazer de nós dois os que haveriam de restituir a dignidade perdida ao homem e à mulher. Abracei a vontade do Senhor, por mim mesma, pelo esposo e por meu filho. Eu disse sim, pelos três, certa de que Deus não teria faltado com a sua palavra, quando prometeu me socorrer na minha dor de esposa,
que está sendo julgada culpada, de mãe que gera um filho, para entregá-lo à dor. Eu disse sim, e basta. Aquele sim anulou o não de Eva ao mandamento de Deus. Sim, Senhor, como quiseres. Conhecereis o que tu quiseres. Viverei como tu quiseres. Alegrar-me-ei se tu quiseres. Sofrerei o que tu quiseres. Sim, sempre sim, meu Senhor, desde o momento em que o teu raio me fez mãe, até o momento em que me chamaste para ti. Sempre sim. Todas as vozes da carne, todas as paixões da moral, sob o peso deste meu perpétuo sim. Acima, como num pedestal de diamante, o meu espírito, ao qual faltam asas para voar a ti, mas que é o Senhor de todo eu domado, servo teu, mas que é Senhor de todo o eu domado, servo teu. Serva na alegria, serva na dor. Sorri, ó meu Deus, sê feliz. A culpa foi vencida, excluída, destruída. Ela agora, sob o meu calcanhar, está lavada em meu pranto, destruída pela minha obediência. De meu ventre nascerá a árvore nova, que há de ter em si o fruto que conhecerá todo o mal, por tê-lo padecido em si, e que doará todo o bem. Os homens poderão ir a ele. Eu me darei por feliz, se eles conhecerem desse fruto, ainda que não se lembrem que este fruto está nascido em mim, contanto que o homem se salve e que Deus seja amado, que se faça desta tua serva o que faz o solo sobre o qual surge uma árvore, um degrau para subir. Maria, é preciso saber sempre ser degrau, para que os outros subam para Deus. Se nos pisam, não faz mal, contanto que consigam chegar à cruz. É a nova árvore que tem o fruto do conhecimento do bem e do mal, pois diz ao homem o que é um e outro, a fim de que ele saiba escolher e viver. Esta árvore também tornar-se-á licor de cura os intoxicados do mal que quiserem saborear. O nosso coração esteja sob os pés dos homens, contanto que o número dos redimidos cresça e que o sangue do meu Jesus não seja derramado sem fruto. Eis a sorte das servas do Senhor. Depois mereceremos receber no ventre a hóstia santa e aos pés da cruz, impregnada pelo seu sangue e pelo nosso pranto, dizer: Eis aqui, ó Pai, a hóstia imaculada que te oferecemos pela salvação do mundo. Olha para nós, ó Pai, unidas com ela, e pelos seus merecimentos infinitos, dá-nos a tua bênção. Eu te dou minhas carícias. Repousa, minha filha, o Senhor está contigo. Jesus diz: A palavra de minha mãe deveria dissipar toda e qualquer titubeação de pensamento, até mesmo dos mais bloqueados com relação às fórmulas. Eu chamei antes a árvore metafórica, agora vou chamar de árvore simbólica. Talvez compreendais melhor. O símbolo é claro. Assim como os dois filhos de Deus procederam a respeito desta árvore, se entende como estava neles a tendência para o bem ou para o mal. Como a água régia prova o ouro, a balança do ourives pesa os quilates de ouro. Aquela árvore tinha assumido uma missão pela ordem de Deus a seu respeito, dando a medida de pureza do metal que era Adão e Eva. Estou já ouvindo a vossa objeção. Não foi rigorosa demais a condenação? O pueril o meio usado para condená-los? Não foi. Uma vossa, uma vossa desobediência hoje, que sois os herdeiros de Adão e Eva, é menos grave do que a deles. Vós fostes redimidos por mim, mas o veneno de Satanás continua sempre pronto a se reerguer, como certas doenças que nunca saem totalmente do sangue. Os dois regenitores eram possuidores da graça, sem nunca terem sido nem tocados pela desgraça.
Por isso eram mais fortes, mais amparados pela graça, que gerava neles inocência e amor. O dom que Deus lhes havia dado era infinito. A queda deles, portanto, foi bem mais grave, não obstante aquele dom. O fruto oferecido e comido também é simbólico. Era o fruto de uma experiência que se quis fazer contra a ordem de Deus, por instigação satânica. Eu não havia proibido o amor aos homens. Queria unicamente que se amassem sem malícia, como eu os amava com a minha santidade. Eles deviam amar-se na santidade de afetos, sem sujeire- sujarem-se com a luxúria. Não se há de esquecer que a graça é luz, e quem a possui conhece o que é útil e bom. Aquela que é cheia de graça conheceu tudo, porque a sabedoria a instruía. A sabedoria é graça, e ela soube guiar-se santamente. Eva conhecia o que lhe era bom conhecer, não mais do que isso, porque é inútil conhecer o que não é bom. Não teve fé nas palavras de Deus e não foi fiel à sua promessa de obediência. Acreditou em Satanás, infringiu a promessa, quis saber o que não é bom e o amou sem remorso, fazendo com que o amor que eu lhe tinha dado como algo santo se corrompesse, se aviltasse. Anjo decaído, rolou na lama e no esterco. Enquanto poderia correr feliz entre as flores do paraíso terrestre, vendo florescer a prole ao redor de si, assim como uma árvore que se cobre de flores, sem precisar curvar a sua copa sobre o brejo. Não fiqueis como os meninos tolos que eu falo no Evangelho, os quais ouviram cantar e taparam os ouvidos, ouviram tocar e não dançaram, ouviram chorar e quiseram rir. Não sejais mesquinhos, não sejais negadores, aceitai, aceitai a luz sem malícia e teimosia, sem ironia e incredulidade. A respeito deste assunto, basta por enquanto para fazer-vos compreender o quanto deveis ser gratos àquele que morreu para elevar-vos ao céu e vencer a concupiscência de Satanás neste tempo de preparação para a Páscoa, eu vos quis falar do primeiro elo da corrente com, com que o Verbo do Pai foi arrastado à morte, do Cordeiro Divino no matadouro. Eu vos quis falar disso, porque agora 90% entre vós é semelhante a Eva, intoxicada pelo hálito, pela palavra de Lúcifer, e não vivais para amar-vos, mas para saciar-vos da sensualidade. Não viveis para o céu, mas para a lama. Não sois criaturas dotadas de alma e de razão, mas cães sem alma e sem razão. Vós já matastes a alma, já depravastes a razão. Em verdade vos digo que os animais irracionais estão acima de vós, na honestidade dos seus amores. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.